candidatos. Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Falava agora há pouco que a gente ia veicular aqui o resumo das entrevistas do Café com Política da semana, mas hoje, excepcionalmente, agora, a gente vai fazer algo diferente, porque a gente está com a nossa repórter Francine Alves lá em Ouro Preto, onde vai ser entregue hoje a maior honraria concedida pelo governo de Minas, que é a Medalha da Inconfidência. Mas hoje também estão previstos alguns protestos pela liberdade do ex-presidente Lula. E quem está lá é a presidente do Partido dos Trabalhadores, a senadora Gleisi Hoffmann, que vai conversar com a gente agora. A nossa repórter Francine Alves está ao lado dela e vai conduzir essa entrevista aqui comigo. Bom dia, Francine. Bom dia, Delma. A gente fala ao vivo aqui de Ouro Preto e a gente está com a presidente nacional do PT e senadora pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, que ela concede uma entrevista à Rádio Super e ao jornal O Tempo. Bom dia, senadora. Aqui em Ouro Preto hoje ocorre a entrega da maior honraria cedida pelo governo de Minas, mas também acontece um ato, né, o ato Lula Livre, que pede a liberdade do ex-presidente petista que foi preso neste mês, que ele foi preso, né, no âmbito da Operação Lava Jato. E a senhora vai participar desse ato. E, senadora, mesmo preso, Lula continua como pré-candidato à presidência da República pelo PT? Não existe plano B? Bom dia, Francine. Bom dia, Delma Lopes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super Notícia. É um prazer falar com vocês e um prazer estar aqui em Ouro Preto, em Minas Gerais. O presidente Lula continua o nosso candidato. Sabe por quê, Francine? Primeiro porque ele é inocente. E se ele é inocente, ele tem direito de ser candidato a presidente da República. E por que nós afirmamos que ele é inocente? Porque não ficou comprovado nada contra o presidente naquele processo que o condenou pelo juiz Sérgio Moro e também no TRF4. Qual foi o crime que o presidente cometeu? Senadora, a gente tem acompanhado essa semana muitos desdobramentos, muitas manifestações do PT, não só essa que vai acontecer hoje aí em Ouro Preto, mas também... Delma Lopes, pois acho não. que a ligação caiu. Só um instantinho, que então que a gente vai tentar uma nova comunicação com a Francine Alves, ela que está lá em Ouro Preto conversando com a senadora Gleisi Hoffmann. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com a Francine. Hoje, lá em Ouro Preto, vai ter a entrega da Medalha da Inconfidência, que é a maior honraria concedida pelo governo de Minas Gerais, mas a Francine está ao lado da senadora Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, porque na cidade está previsto acontecer uma manifestação pela liberdade do ex-presidente Lula. A senadora já falava agora há pouco, a Francine perguntou para ela, se mesmo preso, o ex-presidente Lula continua sendo o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores nesta eleição. E a senadora confirmava que sim. E eu aproveito, Francine, e já perguntei para a senadora Gleisi Hoffmann, que a Dilma Rousseff, a ex-presidente também, ela comentava essa semana sobre essa questão de que se o PT retirasse a candidatura do ex-presidente Lula, seria como admitir que ele é culpado em toda essa questão aí. O PT sustenta que o Lula é um preso político. E então eu aproveito e pergunto isso. Essa insistência do PT em manter o ex-presidente como pré-candidato, senadora, seria porque o partido está com medo de assinar, por exemplo, virtualmente, admitir a culpa do ex-presidente, é isso? Não só isso. Primeiro é porque nós positivamos essa situação. Lula é inocente. Por aquilo que eu estava falando, Delma, não ficou provado no processo a culpa do presidente. Qual é a prova de que ele deu um benefício ao OAS? E qual é a prova de que aquele apartamento lá no Guarujá é dele? Aliás, ficou provado o contrário, que o apartamento não é dele. Então, se ele não recebeu nenhum benefício, não tem prova objetiva do que ele fez para a OAS, como é que podem condenar o presidente ou dizer que ele é culpado? Foi uma montagem política. Então, por isso nós brigamos no terreno da política. E, em segundo lugar, Delma, é porque o presidente já deixou há muito de ser candidato apenas do PT. Veja, com toda essa perseguição e desconstrução, o Lula continua sendo o preferido do povo brasileiro. Tem 47% na nossa pesquisa de preferência. Mesmo na pesquisa Datafolha, ele tem o dobro do segundo colocado. Ou seja, ele é o candidato de parcela expressiva do povo brasileiro. Então, cabe ao PT defendê-lo e viabilizar sua candidatura. E é isso que nós estamos fazendo.
E, senadora, como o ex-presidente Lula tem passado esses dias na prisão? Uns relatos, a senhora chegou a visitá-lo, mas quais são os relatos que têm chegado, né, de como tem sido esses dias dele lá? Não se pode dizer que alguém está bem na prisão ou que prisão é adequada. O Lula não tinha que estar lá, não é o lugar dele. Ele não cometeu o crime. Nós visitamos o presidente Lula. Ele é uma fortaleza, ele é o líder desse país, a maior liderança política e popular que nós tivemos na história do Brasil. Por isso que ele continua em primeiro lugar nas pesquisas e ele sabe o papel que ele cumpre junto ao povo brasileiro. Portanto, essa decisão dele de resistir, de permanecer no Brasil à disposição da justiça, de cumprir o mandado, quando ele podia ter ido para uma embaixada, ter ficado no Uruguai, naquela caravana que nós fizemos no Sul, é exatamente porque ele tem compromisso com o povo. Ele sabe que o Brasil precisa dele e que ele pode, sim, ajudar esse país a sair da crise. Então, o tempo todo, na nossa visita e nas orientações que recebo dele, é para que a gente fique firme, enfrente essa situação, lute por sua liberdade, mas lute principalmente pelos direitos do povo. E é isso que nós continuamos fazendo aqui e que ele vai continuar fazendo. E a expectativa do PT é de que o ex-presidente seja solto nos próximos dias? Como é que está essa movimentação, né, em relação a essa liberação dele? Primeiro que nós temos vários processos jurídicos. Semana que vem, o ministro Marco Aurélio vai levar para o Supremo Tribunal Federal discutir aquela ação direta de constitucionalidade para rever a prisão de segunda instância. Então, nós temos muita expectativa que isso aconteça e, isso acontecendo, o presidente Lula está liberado. Também tem os recursos no âmbito do STJ, o recurso do mérito do processo dele. Temos uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Todas as movimentações nesse terreno estão sendo feitas. E segundo, no âmbito político, mostrar para o Brasil a injustiça que é isso. Eu me pergunto aqui, Delma, Francine, que bandido receberia tantas visitas importantes como o Lula está recebendo? É o Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Pérez Esquivel, foram 9 governadores visitar o presidente, senadores e deputados querem visitá-lo, os presidentes das centrais sindicais, o Frei Leonardo Boff, que ficou na porta lá da Polícia Federal para prestar ao presidente uma orientação espiritual, coisa que a lei prevê e a juíza não deixou, a juíza da execução penal não deixou isso acontecer. São milhares de lideranças políticas que vêm se manifestando. No mundo afora, o presidente está recebendo solidariedade. Eu pergunto, que bandido, que criminoso receberia isso? Senadora, a senhora falou... falou... nesse processo tem que ser revista. Portanto, essa é a nossa luta. É uma luta política também de mostrar ao mundo que o presidente é um preso político e nós queremos sua liberdade. Senadora, falando sobre essa solidariedade do mundo, a senhora gravou um vídeo para a TV árabe Al Jazeera e isso acabou repercutindo muito no plenário do Senado. Alguns senadores acusaram a senhora de estar incitando, por exemplo, o mundo árabe, fazendo referência aí, por exemplo, ao terrorismo, e para chamar atenção para essa questão em defesa da liberdade do ex-presidente Lula. A senhora se arrepende, diante da repercussão hoje, a senhora se arrepende de ter gravado esse vídeo? De jeito nenhum, Delma. Se eu me arrependesse, eu estaria aqui fazendo censura à imprensa e corroborando com o preconceito, com a xenofobia ao mundo árabe. Vocês conhecem a TV Al Jazeera, você é da comunicação. Assim como eu falei com a Al Jazeera, eu estou falando aqui com a Super Notícia. Falei com a BBC de Londres, falei com a F da Espanha, com a TV SIC de Portugal. E em nenhum momento alguém questionou isso. E falei o mesmo conteúdo que eu estou falando para vocês. Questionaram porque é uma TV árabe, é isso? Então, os árabes não podem ter TV e partem do pressuposto que a Al Jazeera é uma rede ligada ao terrorismo, que o povo árabe é terrorista? Isso é de um preconceito, de uma má-fé, tratar essas coisas de forma a distorcer a situação. A Al Jazeera é uma rede internacional de TV, tem sede em Londres, cobre o mundo árabe e cobre o mundo todo. Aqui no Brasil, muita gente já deu entrevista para a Al Jazeera. Fernando Henrique deu entrevista para a Al Jazeera, a Dilma deu entrevista para a Al Jazeera, os jogadores de futebol isso ao prefeito. Sim, certamente. Senadora, agora falando sobre as eleições em Minas, mesmo com o desgaste que o atual governador Fernando Pimentel tem enfrentado, como, por exemplo, com o parcelamento do salário do funcionalismo público, com atrasos de verbas de repasse para prefeituras,
Ele é o pré-candidato ao PT, ao governo de Minas nas eleições deste ano, e eu emendo, a ex-presidente Dilma Rousseff vai ser candidata ao Senado por Minas também? Olha, o governador Fernando Pimentel é um governador que enfrenta, como qualquer outro governador, as crises dos estados nacionais. Com a crise econômica brasileira, com a situação do governo federal, o repasse para os estados, a arrecadação dos estados tem sofrido um impacto imenso. De fato, é muito ruim a gente ter que parcelar salário. Ninguém gosta de fazer isso. Se faz é porque não tem outra alternativa. Agora, o Pimentel, desde o início do seu governo, mostrou-se sempre disposto ao diálogo, à conversa. Eu lembro a boa interação que ele teve com a categoria dos professores, tentando fazer um governo voltado para a maioria do povo de Minas. O Fernando Pimentel é o nosso candidato à reeleição aqui, vamos estar aqui com ele, o presidente Lula já manifestou isso, e eu tenho certeza que ele, tendo a oportunidade de uma situação econômica favorável no Brasil e com o governo federal popular, como será o governo do presidente Lula, tem condições muito de ajudar Minas. Como já foi, aliás, o governo federal ajudou muito Minas, mesmo com governos que eram de oposição. Vou falar isso hoje no ato aqui. E a presidenta Dilma é uma grande liderança nossa, que sofreu um impeachment, um golpe, um impeachment que não tinha base constitucional, é mineira, está com o seu título aqui e com certeza está à disposição do povo mineiro, vai conversa com o governador para ver qual é o melhor caminho político. Senadora Gleice Hoffmann, quando... Ela vai ser ou não vai? Depende muito da situação da política aqui, da conversa que ela vai ter com os nossos companheiros e nossos dirigentes do partido, com o próprio governador. Obviamente que ela tem disposição para continuar lutando na vida pública. Senadora, desde que começou toda essa questão, essas investigações, esse processo envolvendo o ex-presidente Lula, o PT sempre usa o argumento de que é uma perseguição ao ex-presidente, de que é uma perseguição ao PT. Hoje a gente já vê aí o PSDB, por exemplo, na mira da justiça, investigações. Essa semana o noticiário foi muito em cima dessa questão agora de outros líderes políticos de outros partidos que também passam a ser investigados. Dessa forma, esse argumento ele não perde um pouco de força? Ou mesmo assim o PT ainda acha que é desproporcional quando se trata do PT? Do PSDB só o Aécio, né, Delma? Nessa questão do Lava Jato. Agora também. Estão colocando ele como tucano de piranha. Sabe a figura do boi de piranha? O Aécio é o tucano de piranha. Bota ele, as piranhas comem e o resto passa. Nós vimos o próprio processo do governador Geraldo Alckmin ser desqualificado para a Justiça Eleitoral. E assim tantos outros que os processos não andam, o José Serra, que teve processo arquivado, é evidente que é diferente o tratamento, evidente. Veja só como que é em cima do Lula, do PT, é prisão, é condução coercitiva, é exposição de mídia. Quer dizer, o Aécio agora, depois de tudo que teve de prova. Então fica impossível para eles. Então o Aécio é o verdadeiro tucano de piranha, é isso que eles estão fazendo para poder justificar. Eu gostaria de saber quais são os outros tucanos que estão na lista da Lava Jato. Não me parece que sejam muitos, não. Acho que ficou só com o mineiro mesmo. Francine. E, senadora, para finalizar, o ato hoje em Ouro Preto tem como uma das bandeiras a luta pela democracia, né? Quando eleito, o Fernando Pimentel, no seu primeiro ano, decidiu abrir a Praça Tiradentes, né, para o povo, porque já tinha ficado fechado por muito tempo nas gestões tucanas. Só que em 2016 ele fechou novamente. E hoje a gente tem algo inédito, que o ato vai ser feito em 2 locais diferentes, inclusive fechado. Isso poderia ser, talvez, para evitar um pouco de críticas, e acrescento. Como é que o PT está lidando? Históricos. Bom, sobre a situação específica que eu não sei, você está me informando agora como que era, então eu não posso emitir minha opinião. Mas, obviamente, que a democracia é um bem fundamental da vida política do povo, de um povo. Sem democracia não tem direitos. Né? Tanto que nós, essa semana, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, formamos uma frente com 7 partidos políticos, PT, PSOL, PSB, PDT, PCB, PCO e também o PCdoB. Pela democracia, soberania nacional e direitos do povo brasileiro. Nós unimos a esquerda e a centro-esquerda brasileira em cima desses valores. Isso é fundamental.
As críticas na política e na democracia fazem parte, porque ninguém é obrigado a pensar como o outro. Essa é a riqueza da democracia. Eu posso criticar, eu posso expor minha opinião, eu sou criticada, faz parte. Mas esse clima de divisão no país está muito forte. Isso acaba não polarizando muito o país e acaba não indo para violência, como a gente já viu em vários episódios, não só também em relação ao ex-presidente, outros lados, aos opositores? Isso é reflexo do processo de golpe que nós estamos vivendo no Brasil. É reflexo, por exemplo, desse tipo de comportamento de quem criticou a minha entrevista para Al Jazeera, que trabalha com ódio. É reflexo do comportamento daqueles que atacaram a caravana do presidente Lula no Sul. É reflexo do comportamento daqueles que assassinaram Marielle no Rio de Janeiro. Ou seja, a partir do momento que teve o impeachment, começou a se vender no país um clima de intolerância, como se o PT, a esquerda, os negros, os diferentes, os homossexuais, as mulheres, fossem responsáveis por todas as mazelas e problemas do país. E se vendeu isso. Esse povo que está aí, conduzindo o país. Um governo de homens brancos e ricos, sem diversidade brasileira. E isso o que acabou acontecendo? Abrindo as portas e tirando do armário a extrema-direita brasileira, que encontrou num candidato a presidente alguém que verbaliza o ódio, que verbaliza, por exemplo, que mulher tem que ser estuprada, que verbaliza que as pessoas têm que andar armadas para se defender, que verbaliza que mulher tem que ganhar menos porque mulher tem a gestação. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Isso não é ação democrática, isso realmente vem do preconceito e da intolerância. Esse manifesto que nós lançamos lá em Brasília é justamente para combater isso. A intolerância, o preconceito, o ódio. Nós nunca fizemos política de ódio. O PT governou esse país por 13 anos. Qual foi a política de ódio que nós vendemos? Quais foram as crises de ódio que nós tivemos? Quais foram as ações de ódio que nós tivemos? Não tivemos. Muito pelo contrário, foi um governo que agregou o Brasil, que fez uma concertação nacional. Senadora, uma última pergunta. Eu agradeço pela entrevista Francine. à Rádio Super Notícia, ao jornal O Tempo. Uma última pergunta, Francine. Só confirmar, eu também agradeço, senadora. Francine, essa oportunidade. Oi. Oi, senadora. Só confirmar. Essa semana, a comissão informou que na terça-feira vai fazer uma vistoria na sala especial onde o ex-presidente Lula está preso. Estava tendo aí dificuldades por causa da juíza da Vara de Execuções Penais, a Carolina Lebos, que não estava permitindo isso. E que essa comissão, segundo o líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, apenas estava comunicando sobre essa vistoria. Ela está confirmada, ela vai ser realizada na terça-feira e a senhora estará presente? Não, porque essa é uma vistoria da Câmara dos Deputados. Eu estive com os senadores lá, nós visitamos o presidente Lula, também numa vistoria das instalações e da situação dele. E a Câmara dos Deputados também aprovou. E constitucionalmente, isso é um direito e um dever da Câmara dos Deputados de fazer. De fato, a juíza não pode impedir, isso está previsto na Constituição. Obrigada, senadora Francine Alves. Então, agora sim, vamos encerrar a entrevista. Muito obrigada, senadora. Eu que agradeço, Francine, agradeço a Delma, a todos os ouvintes da Rádio Super Notícia. E logo a gente vai estar junto de novo na movimentação e no ato que nós vamos fazer aqui em Ouro Preto, no dia de Tiradentes, um dos nossos heróis da pátria, o ato Lula Livre. Delma. Muito obrigada, nossa repórter de política Francine Alves, direto de Ouro Preto, conversando com a senadora Gleice Hoffmann, ela que é presidente do Partido dos Trabalhadores e está na cidade para participar de um ato em defesa da liberdade do ex-presidente Lula. Na cidade hoje também ocorre a entrega da Medalha da Inconfidência, que é a maior honraria concedida pelo governo de Minas Gerais. A senadora deu essa entrevista para a gente hoje aqui, nesse Café com Política Especial. No sábado, rotineiramente, nós apresentamos o resumo das entrevistas da semana, mas excepcionalmente hoje tivemos essa entrevista com a senadora Gleice Hoffmann do PT. Muito obrigada, Francine Alves, também pela colaboração aqui com o Super N de hoje.